Nós estamos acompanhando os trabalhos da CPI, segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e nós estamos em contato agora com Elisiane Gama, que é senadora pelo Cidadania. Senadora, boa tarde. Boa tarde, uma satisfação grande estar aqui conversando com vocês, estou aqui à disposição. Ô, senadora, vi sua participação ontem e hoje aí no depoimento do ex-ministro da Saúde. Hoje a senhora questionava, inclusive, a apresentação de vídeos que mostrava a posição de governadores lá no começo da pandemia, alguns deles defendendo o uso da cloroquina. A gente vê essa questão sendo repetidamente falada na CPI, se valia o uso da cloroquina, se não havia alguma recomendação do Ministério da Saúde. Eu queria saber como é que a senhora está vendo o encaminhamento dos trabalhos da CPI, da comissão de uma forma geral, essa insistência em determinados pontos. Houve alguma resposta, algum avanço que, na sua avaliação, possa produzir um relatório mais consistente? Eu acho que nós estamos avançando num ritmo muito importante. Eu acho que a CPI está tendo realmente grandes resultados. A gente está aí, não é, com poucas oitivas até o presente momento. Hoje a oitiva que iniciou ontem do Pazuello, seguindo hoje, é uma oitiva extremamente importante, mostra claramente, não é, o que a gente já vem, na verdade, percebendo que é uma ação negacionista do governo, não há atenção, por exemplo, em relação aos grandes laboratórios para a compra de vacinas, sobretudo a Pfizer, né? A gente vê também uma ação negacionista em atos que são fundamentais para o enfrentamento da pandemia, que é a questão do uso da máscara, do álcool gel, não é? Da orientação em relação ao distanciamento, e nos depoimentos também que se antecederam, se a gente for fazer, na verdade, uma junção de fatos, a gente começa, na verdade, a sentir essa comprovação de forma muito clara. Né? Por exemplo, você pega a fala do presidente da Anvisa, que tem um papel muito fundamental nos registros, não é, das vacinas para o Brasil, aí, por exemplo, faz uma contraposição com o secretário Fábio Van Garten e agora com o ministro Pazuello, a gente percebe claramente que não havia disposição do governo, não havia interesse do governo, claramente uma negligência do governo em relação à aquisição de vacinas, que é o único instrumento que nós temos para o enfrentamento da pandemia, naturalmente evitar, não é, que novas pessoas venham a óbito e até mesmo trazer um equilíbrio para a economia brasileira. Então, o caminho só tem um, vacina. E, pelos depoimentos, fica claro que houve uma negligência do governo na aquisição dessas vacinas no Brasil. Agora, qual seria o resultado prático, né, em termos de mudança de comportamento do governo? O que a senhora espera da CPI? Olha, o que a gente espera, sobretudo, é que o governo entenda que precisa agir de forma muito mais rápida. Né? Agora mesmo a gente acabou, graças a Deus, de ter uma informação do embaixador da China no Brasil, que informou, por exemplo, a liberação do IFA para produzir algo em torno de 16 milhões de doses. Aliás, ele respondia ao consórcio de governadores, que tem feito um trabalho muito importante, consórcio de governadores do Brasil, no enfrentamento dessa pandemia. Agora, de forma muito clara e muito prática, eu acho que o governo, ele, com os próprios depoimentos e com a pressão que o governo está, na verdade, sofrendo, acho que o governo será obrigado, na verdade, a mudar a sua trajetória, a mudar a sua rota e, de fato, focar naquilo que é fundamental, não é? Que é o enfrentamento da pandemia a partir do princípio da ciência, né? Ou seja, buscar vacina, fazer investimento nessas áreas fundamentais, melhorar as relações internacionais, porque as relações internacionais brasileiras elas foram marcadas de muito conflitos desnecessários. Esses conflitos acabaram, na verdade, impedindo, por exemplo, que quem pudesse, na verdade, fornecer a matéria-prima, que, por exemplo, é da China, infelizmente isso não viesse a acontecer, não veio a acontecer de forma muito mais tranquila, não é? E isso acaba impedindo, lá na ponta, a vacina no braço do brasileiro. Então, a cada oitiva que a gente faz, a cada conversa que a gente faz, eu acho que o governo está atento e o que a gente espera, pelo menos o que eu espero é que o governo tenha a sensibilidade de mudar essa rota e fazer essa prioridade que é melhorar as relações internacionais, não é? Conversar muito mais com estados e municípios e promover, de fato, uma unificação dessa política, como preconiza o Sistema Único de Saúde brasileiro. Ele foi criado exatamente com esse objetivo, com essa sistemática, né? Unificar, ter uma única política, mas, ao mesmo tempo, uma política descentralizada, fazer com que todos os brasileiros possam ter acesso de forma universal aos bens, não é? À saúde pública, que é
um bem histórico e uma luta histórica que nós brasileiros realmente conquistamos. Agora, senadora, a gente tem visto o governo se empenhando mais na aquisição de vacinas, inclusive nas negociações agora com a Pfizer também. Há compromisso de um fornecimento aí de um lote importante no segundo semestre, que pode alavancar, inclusive, uma aceleração da vacinação. Agora, em termos de procedimento, a gente não vê muita diferença, né? Em particular, em relação à posição do presidente Bolsonaro, ele continua estimulando aglomerações, ele é contra isolamento social, fala sempre naquele decreto que obrigaria aí a abertura das várias atividades sem a interrupção que é determinada pelos governadores e por prefeitos, e nós ainda estamos num estágio muito elevado aí dos números de contaminação e também de mortes pelo coronavírus, não é? E a questão de uso de máscara, e quando foi o atual ministro da Saúde, a gente viu que ele ainda não tem uma estratégia global de atuação, embora ele também seja médico, não é? Infelizmente, o governo parece que ele brinca um pouco, não é, com essa situação da pandemia, e isso de fato é muito grave. Veja que no dia do depoimento do presidente da Anvisa, não é, dias antes, o presidente acabou indo para uma aglomeração, andar de moto, enfim, inclusive até sem capacete, ou seja, dando um mau exemplo de fato muito grande para a população brasileira, incentivando a aglomeração, incentivando aquilo que está na contramão do que a gente precisa fazer, de fato, para a redução da pandemia, não é? Se você for analisar todas as orientações do TCU, não é, de todos os órgãos de fiscalização e controle, o governo não atendeu, fez pouco caso, não é? E acabou realmente se fundamentando em pensamentos meramente ideológicos, não é? Infelizmente, muito negacionistas. A posição e a postura do presidente da República é, de fato, muito preocupante. Mas eu acredito no Brasil. Acho que a gente precisa, na verdade, fortalecer a nossa esperança e a nossa expectativa. Eu acho que o governo, pela própria ação da população brasileira, acho que a cada depoimento fica muito mais claro, tem muito mais informação, tem muito mais transparência. O povo começa, de fato, a sentir que não houve nenhum interesse por parte do governo em adquirir, de fato, essa vacina. E eu acho que o governo terá que ser obrigado, de fato, a mudar a sua rota, né, a sua estratégia. Ao mesmo tempo, também, se isso não ocorrer, a cada fato, na verdade, que vem acontecendo, e ao final a CPI terá que fazer os seus encaminhamentos, fazer os seus indiciamentos, não é? Fazer aquele que estará composto, de fato, no relatório, obrigará, eu acredito, o próprio presidente da República a mudar um pouco mais a sua política e mudar a sua equipe, né? Mas, infelizmente, no presente momento, até agora, no presente momento, a postura do presidente ainda é uma postura e da equipe do governo muito negacionista, uma postura que, infelizmente, não atende aquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Agora, senador, hoje o ex-ministro Pazuello citou a questão de Manaus aí transferindo parte da responsabilidade para o Estado. Para a gestão mesmo, que a Secretaria de Saúde não teria informado, não teria monitorado da maneira adequada a falta de oxigênio, assim como a empresa fornecedora, não é? E sabemos que muita gente cobra uma posição diferente dos estados, de modo geral, em relação à pandemia, e a CPI vai ter esse foco também, né, de investigar as ações, a utilização dos recursos que os estados receberam do governo federal. Por aí, qual a sua expectativa? Olha, eu acho que a investigação dos recursos federais ele tem que acontecer, a gente nunca deixou de defender isso. Agora, é bom a gente lembrar que nós temos uma política nacional unificada, que é o SUS. E é bom lembrar que, no caso também de Manaus, houve um comunicado, e está claro isso nos e-mails que foram feitos, nas reuniões que foram feitas, houve um comunicado e um pedido de socorro do Amazonas. O que é que nós tivemos por parte do governo? Nós tivemos uma resposta à população do estado do Amazonas enviando cloroquina, por exemplo, não é? Enviando um protocolo de utilização da hidroxicloroquina. Então, assim, na verdade, não atendeu aquilo que o estado queria, que era exatamente o oxigênio. Então, ficou muito claro que havia uma disposição da equipe do governo de repente, tornar o estado do Amazonas como estado cobaia, para uma defesa que a gente sabe é muito claro e notório que há vários integrantes do governo que defendem, que é a imunização do rebanho, por exemplo. Então, se tentou fazer isso, né, pelo menos é o que a gente começa a entender com a investigação, que se tentou fazer isso no caso do estado do Amazonas, e o que resultou dezenas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, infelizmente, morreram naquele estado, fruto de uma irresponsabilidade e, ao mesmo tempo, de não atender de forma imediata um pedido de socorro que foi feito por aquele estado.
Eu acho que se há, e é claro, a gente vai buscar isso, a responsabilidade do governador do estado também precisa ocorrer. Né? O vice-governador do estado, inclusive, chegou a denunciar isso, que a postura negacionista, né, de não realmente levar em consideração aquilo que estava à disposição, que era o elementar, não se tinha nesse momento uma precisão de medicamento. Então, se não se tinha, nem hoje ainda tem medicamento, né? O que a gente tem, na verdade, é a vacina. Então o que é que se tem? Máscara, álcool gel e distanciamento. E isso, na verdade, não era colocado, né? Então, a gente vê uma responsabilidade muito clara. E o próprio ministro Pazuello, a gente vê que ele é muito confuso. Por exemplo, ele diz que não sabia de informações acerca do avião que os Estados Unidos disponibilizou para o transporte do oxigênio. O governo americano disponibilizou uma aeronave para que esse transporte viesse a acontecer. E, de repente, o transporte não aconteceu e as pessoas, infelizmente, morreram. Então, a cada informação e a cada dado que a gente vai apresentando, o que a gente constata? Mentiras, contradições, não é? Uma verdadeira confusão, uma verdadeira Babel, no meu entendimento, dentro do governo, de falta de comunicação, de falta de informação. E na ponta, uma manhã, 5 minutos, 4 minutos, uma pessoa morre. Imagina 5 dias, 10 dias, não é? Agora, que foi senadora, possivelmente aí o atraso. O senador Randolfo chegou a falar em delação premiada para que as pessoas falem mais a respeito de atuação do governo. A senhora acha que a comissão pode chegar ao ponto de uma criminalização dos envolvidos aí nos depoimentos e mesmo na atuação do governo? Porque a impressão que se tem é que pode sair um relatório que vai ser inclusive questionado, porque aí tem toda uma avaliação particular em relação a Renan Calheiros em si, pela posição política dele. Não é? Então, a gente sabe dos apoiadores do presidente que vão querer colocar em segundo plano esse relatório. A senhora acha que pode chegar a alguma conclusão efetiva de responsabilização criminal em alguma atuação? Denise, veja, fazer a crítica, quem quer que seja, como membro de uma CPI, pode se fazer, qualquer pessoa pode fazer. Agora, tirar dessas pessoas as suas prerrogativas de atuação parlamentar, isso não se pode fazer. O senador Renan Calheiros é um senador como qualquer um outro senador, ele está no uso de suas atribuições legais enquanto senador. Então, não há nenhum óbice, por exemplo, de ele ser hoje relator desta CPI. Quem, na verdade, defende essa tese é tentando descredibilizar, tentando mudar o foco da comissão. Isso realmente nós não vamos atentar. Eu acho que se vier alguma denúncia, por exemplo, de algo parecido relativo ao Estado, que é administrado pelo seu filho, que é governador, não é? Ele, inclusive, chegou a colocar que ele se sentirá impedido e, nesse caso específico, buscará alguém que possa lhe substituir no relatório. Então, não há óbice nesse sentido. Em relação, por exemplo, à acariação, nós vamos precisar fazer. É muito fundamental uma acariação hoje do Pazuello como secretário de comunicação, o Fábio Van Garten, que eles dois estão se contradizendo. Mas o Pazuello tem uma acariação do Fábio com o presidente da Anvisa, por exemplo, não é? Com o presidente da Pfizer. Então, essas acariações, elas de fato terão que acontecer. A delação premiada é um outro instrumento, na verdade, que poderá ser utilizado. Nós estamos numa investigação, é um inquérito, é uma investigação criminal. Nós vamos, na verdade, chegar a esses culpados durante um inquérito. E esse inquérito vai ser encaminhado para o Ministério Público Federal, que fará a sua denúncia ou não, que vai gerar um processo que, no âmbito da justiça brasileira, será feito um aprofundamento dessa investigação. Mas o nosso papel, neste momento, de fato, ele vai acontecer, ele está acontecendo, e nós vamos buscar todos os instrumentos que estão ao nosso dispor para realmente aprimorar, aperfeiçoar essa investigação. Eu colocava nessa questão da cariação, o que Pazuello tem habeas corpus. Ele é investigado, não é, pela justiça e no caso da CPI ele fala o que ele quer, ele está até respondendo bastante as questões, pode cair em contradição, mas ele está respondendo. Agora, uma cariação dificilmente ele participaria. Veja bem, ele é investigado nos processos que ele responde hoje, no âmbito da justiça ou no âmbito da Polícia Federal. Então, assim, na verdade, ele está lá como investigado. Aqui na CPI, ele não está sendo ouvido como investigado. Aqui na CPI ele está sendo ouvido como testemunha. E na condição de testemunha ele não pode mentir. O que é que o habeas corpus diz? O Supremo Tribunal Federal diz que ele não pode responder nas perguntas relativas às quais ele já responde como investigado. Então ele pode não responder, pode ficar calado. Agora mentir ele não pode.
Então, o habeas corpus não deu a ele a faculdade de mentir, entendeu? O habeas corpus deu a ele a faculdade de não falar, que ele, em todas as circunstâncias e instâncias de testemunho, ele seria obrigado a falar. Então, o que é que o Supremo fez? Ele fez um recorte. Olha, onde ele é investigado, ele pode se calar. Mas, ora, do momento em que ele fala, ele realmente está ali sob juramento de não mentir. Então, de fato, ele não pode mentir. Em apenas um momento, ele arguiu aí o seu habeas corpus, que foi inclusive uma intervenção que eu fiz quando nós fizemos perguntas sobre o uso da aeronave americana. E ele disse que não sabia. Eu estava com um documento feito pelo próprio Ministério justificando por que não tinha recebido a aeronave. Então, assim, na verdade, bem ali, ele mentiu claramente na comissão, né? E ele, na verdade, não poderia mentir. Ao mesmo tempo, também, o habeas corpus fala claro em relação à questão de terceiros, ou seja, tudo que se refere a terceiros, ele tem obrigação de falar. Então, se ele não tem obrigação de falar naquilo que é referente a ele, mas aquilo que é referente a terceiro, ele tem obrigação de falar, porque, de fato, ele vem como testemunha. Inclui quem? Inclui todo mundo, o presidente da República, ao auxiliar dele, quando ministro da Saúde. Então, a gente precisa ter essa clareza em relação a esse habeas corpus, e se ele ou alguém dele que o assessora imagina que um habeas corpus dá a ele o direito de mentir, isso não é verdade. Bom, senadora, e só para nós fecharmos, uma coisa que não tem relação direta com a CPI, mas a gente vê o Maranhão confirmando o registro de casos da cepa indiana, que é uma grande preocupação que se tem no Brasil. Então, que a CPI consiga também alavancar estratégias para o Brasil se proteger de várias formas, não só com a aceleração da vacinação, mas procedimentos mesmo de controle do avanço aí da contaminação, não é? Sim, foi realmente uma informação que nós recebemos com muita preocupação. Acredito que o governador tomará nas próximas horas algumas medidas, não é, mais restritivas em relação especificamente a este caso. Nós temos um porto no Maranhão, que, aliás, é um dos portos mais estratégicos do mundo, então acaba chegando realmente pessoas de todas as partes do mundo, né? Então a atenção realmente está redobrada para esse sentido. Ao mesmo tempo, é muito bom a gente lembrar que o governador do Maranhão tem adotado posições muito importantes. Por exemplo, o Maranhão hoje tem a menor quantidade de mortes por habitantes do Brasil comparativamente nos casos da Covid-19. Então, isso foi fruto de uma ação muito arrojada, muito organizada, né, junto com a Secretaria de Saúde, que elaborou uma série de ações, né, por exemplo, ações restritivas, comunicação, campanhas publicitárias. Então, tudo isso acabou realmente somando ao resultado de fato que nós temos hoje. E, é claro, no caso específico, para nós é uma grande preocupação, na verdade, nacional, né? Não apenas para o estado do Maranhão, mas para todo o nosso país. São 6 casos confirmados, eles vieram de um navio que veio da África, não é, para entrega de minério de ferro. Já houve o primeiro caso registrado no final de semana, a pessoa foi internada e agora os exames comprovaram que é a cepa indiana. Nós ouvimos a Elisiane Gama, que é senadora pelo Cidadania. Senadora, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise, e só para registrar o meu apreço, a minha admiração por você, pela sua competência em todas as áreas, em especial aí na área econômica. Que Deus te abençoe e muito sucesso. Obrigada, senadora.